Bom, sabe, eu tenho pensado nesses dias sobre como Deus, Ele tem trabalhado para nos construir, para fazer pessoas que têm o seu destino transformado, sabe? Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, Ele vem como um poderoso artesão, Ele é um artesão incrível, e Ele é aquele que nos molda, nos transforma, Ele é aquele que pega a gente, como diz lá em Jeremias 18, e eu quero ministrar um pouco sobre isso nesse dia. Ele pega aquele que era como um barro, o barro ele está num buraco, ele está no chão, mas ele pega esse barro e ele transforma esse barro, algo tão simples, algo tão ordinário, algo razoavelmente comum, algo que está ali no chão, que se não for colocado sobre as mãos de quem entende, não vai ser transformado em nada. Mas de repente esse que é o nosso Deus, Ele pega a minha vida, a sua vida, nós que somos como um barro, e Ele nos transforma em algo extraordinário, amém? Ele transforma o que é ordinário em algo extraordinário. E sabe, eu quero meditar com você nesse texto tão lindo de Jeremias 18. Jeremias 18 diz assim, a partir do versículo 1: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Preste atenção. Às vezes nós caminhamos sobre uma palavra, e isso é muito bom. Semana passada a Dani ministrou com tanta propriedade sobre esse processo de desfamiliarização. Como Deus vira para Abraão e fala: olha, sai da tua terra, você precisa mudar de vida, você precisa mudar, sair das suas familiaridades. Mas sabe, muitos homens de Deus na palavra, eles foram guiados exatamente por uma palavra. E é muito bom quando nós estamos com uma pessoa e ela está falando, ela está comunicando muito bem. Mas sabe, que às vezes o silêncio de alguém pode falar mais do que as suas palavras. Às vezes aquilo que a gente vê vai dizer mais do que aquilo que a gente ouve de certa forma, em alguns momentos. E aqui o Senhor chama Jeremias para um bate-papo. A princípio Deus chamaria Jeremias e ele falaria assim: Jeremias, eu quero te contar uma história. Mas é incrível como Deus agora não vai para Jeremias a ponto de contar uma história, mas de mostrar algo. Deus, ele chama Jeremias, aquele profeta poderoso, e ele fala: olha, o Senhor veio a Jeremias com a palavra, com esta palavra. Mas a palavra que Deus veio a Jeremias, na verdade era uma visão, era uma imagem, era uma história que estava acontecendo. Eu sei que a voz do Senhor é poderosa, sabe, é tão incrível quando o negócio está assim fervoroso no aspecto de Deus nos falar algo. A palavra de Deus, ela transforma e dá vida em tudo. A Bíblia diz que a palavra é tão poderosa que a palavra de Deus, ela tem um poder criativo. Ele disse à terra: haja luz, e houve luz. Então a palavra, ela tem um poder criativo, nós ministramos tanto sobre isso, mas agora nós estamos diante de uma cena onde a palavra de Deus é uma, vamos dizer assim, é uma história criativa. E às vezes quando Deus não está falando literalmente, Ele pode estar trabalhando de uma forma que às vezes nós não percebemos. Veja, a história de Jeremias fala que o Senhor trouxe essa palavra a ele: vai à casa do oleiro, porque você vai ouvir, lá você vai ouvir uma mensagem. E ele foi, achou que ia chegar lá, alguém ia estar falando um texto para ele, conversando com ele, mas o que acontece quando ele chega lá? Vai à casa do oleiro. Acompanhem comigo na palavra, você que está aqui nos nossos telões, mas você que está em casa, pode acompanhar na sua Bíblia de forma assim muito intencional, para você ser ainda mais abençoado. Vai à casa do oleiro, ali você vai ouvir a minha mensagem. Parece que Deus então está apontando novamente a ideia do: vai lá, você vai ouvir. Mas quando ele chega lá, olha o que acontece. Eu fui à casa do oleiro, e eu o vi trabalhando com a roda.
Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Sabe de uma coisa? Preste atenção. Deus aqui é o oleiro. Deus é o artesão. E nós somos o barro. Sabe, naquele tempo, ser um oleiro era uma profissão comum. Ser um oleiro era uma profissão muito comum. Existiam muitos oleiros, hoje é uma profissão muito mais rara. E aliás, existem máquinas que fazem vasos. Mas sabe, havia ali uma história. Deus queria falar com o profeta através dessa imagem. Ele vai à casa do oleiro e a Bíblia diz que ele chegou lá e não ouviu o oleiro falando, mas agora ele vê o oleiro trabalhando numa roda. O oleiro pegando aquele barro, tirado da terra. O barro aponta para mim, aponta para você. E eu quero chamar nessa hora o barro de algo ordinário, algo simples, algo comum. E às vezes a gente pensa nessa história, como que acontece ali uma grande ideia. A grande ideia do oleiro era o vaso. Mas veja, ele parte de um barro para fazer o vaso. O vaso eu quero chamar com você hoje de algo extraordinário. Mas olha só o que acontece nessa história, entenda para você entender os pontos que eu quero trazer. Deus diz, preste atenção no que eu vou te mostrar. Na prática Deus estava dizendo isso, mas às vezes a gente pensa muitas vezes que uma grande ideia é apenas um vislumbre. Uma grande ideia, ela surge apenas de um vislumbre. É um engano quando a gente pensa que uma grande ideia, ela surge de um estalar de dedos. Sabe, há estudos profundos das grandes ideias que foram materializadas na nossa história da humanidade. E a verdade é que as grandes ideias, às vezes a gente pensa que é algo tão de repente, mas na prática não é bem assim que acontece. As grandes ideias, elas nascem de focos contínuos, de focos perseverantes, de hábitos constantes e contínuos. As grandes ideias, ela nasce de uma insistência na nossa imaginação, nos nossos sonhos, sobre o que é ordinário. O oleiro, ele olha para o barro, ele pega algo tão ordinário, e ele trabalha naquilo, e ele imagina como aquilo vai ficar, e ele olha para aquela planta que está na sua mente, assim como um construtor, ele fica imaginando, um construtor, ele chega num terreno, num lote, num lugar onde vai ter uma grande construção, ele chega naquele lote, e ele, na verdade, ele trabalha a sua imaginação. Não é de repente que se constrói, que acontece. Então as grandes ideias, elas não são frutos de algo tão repentino, mas a verdade é que as grandes ideias, elas têm a ver com um contínuo trabalho, com um contínuo foco, às vezes sobre aquilo que é tão ordinário. Sobre aquilo que é tão ordinário. Eu vou pedir uma ajuda para os irmãos, desculpa, eu preciso que feche essa porta, cara. Tem a luz de um vidro espelhado no meu olho. Pode fechar. Obrigado, cara, desculpa, eu tive que falar, não estou conseguindo. Agora está ótimo, eu não estava vendo ninguém aqui. Ninguém, tinha uma luz ali, eu tentei discernir se podia ser Deus, eu esperei um pouquinho. Né? Até porque tem tanta gente falando dos fins dos tempos aí, quem sabe ele está chegando. O problema é que se fosse Deus, eu não estava vendo vocês. Brincadeira. Obrigado, irmãos. Então, na verdade, uma ideia, ela não é só fruto de uma inspiração. Às vezes uma grande ideia, ela é mais fruto de uma transpiração do que de uma inspiração.
Quando você olha para as grandes ideias que nós temos, por exemplo, nós somos favoráveis que o avião foi inventado por Santos Dumont. Apesar dos americanos e os ingleses não gostarem dessa ideia, nós brasileiros, os franceses, têm certeza que foi ele que inventou. Até nós sabemos que ele morou aqui em Minas Gerais, na cidade de Santos Dumont. Lá tem um museu onde você pode ver, eu já fui lá, tem um museu onde você pode ver a história de Santos Dumont e da aviação. Mas a verdade é que a história do avião que nós viajamos hoje em dia, ela não nasceu de uma inspiração apenas, mas ela é fruto de uma transpiração daquele homem. Ela é fruto de um processo contínuo. E ele pegava aquele aviãozinho formado por ele mesmo, nas suas oficinas, e ele tentava voar nos montes. E a coisa foi acontecendo. Eu quero dizer para você, então, que as ideias, as grandes ideias, elas têm a ver com algo feito sobre o que é ordinário. Deus, Ele faz coisas extraordinárias a partir do ordinário. Ele olha para o pó da terra e Ele faz o homem, Ele pega a costela do homem, Ele faz a mulher. Sabe, nessa história, o oleiro pega o barro, aquilo que estava no chão, aquilo que estava, de alguma forma, algo tão simples, algo tão comum, e agora Ele faz um lindo vaso. Sabe, é assim que Deus faz na nossa vida. Esse texto, naquele contexto, apontava para a nação de Israel, sobre o barro ali naquele texto, diretamente falando, era Israel, e o oleiro era o próprio Deus. Sabe, eu quero dizer para você, guarde isso, que Deus, Ele faz do ordinário coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias, sabe? Nós precisamos entender essa ideia. Agora, como que é esse processo de Deus? Como que acontece isso? Esses dias Deus tem falado muito no meu coração sobre essas questões dos nossos movimentos. Eu preguei há 14 dias atrás, sobre movimentos importantes. Fala de um processo rumo ao extraordinário. Eu tenho pensado sobre isso, e essa palavra ela ardeu no meu coração de tal forma. Mas a pergunta que eu te faço é: como nós vamos nos tornar, ou como Deus nos tornará, ou como é esse processo de Deus para fazer do ordinário algo extraordinário, para fazer do barro algo como um vaso de honra, para fazer daquilo que talvez não tenha valor aos olhos de ninguém, aquilo que tem muito valor agora, não só para o oleiro, mas para todos que estão ao nosso redor. Como que Deus faz? Eu quero trazer essa pergunta: como normalmente nós vamos ser transformados então, nas mãos do oleiro, nas mãos de Deus, de barros até esses vasos incríveis, que sou eu, é você, nesse processo de Deus para as nossas vidas, amém? Deixa eu te falar antes de entrar nesse ponto, sabe, você pode chegar como um barro. O barro é alguém que sofreu pisadas, entende? Sofreu muitas dores. Mas eu quero dizer que até o barro, ele é formado a partir exatamente desse atrito das areias, com madeira, com minérios. A história científica do barro é que quando a água bate forte naquelas areias, misturadas com uma série de... naquelas areias misturadas com uma série de outros organismos, forma-se ali uma argila, um barro. Então o barro não é uma areia por si só também não. Sabe, talvez a nossa vida seja mais ou menos assim. A gente está como aquele barro, de alguma forma sofrido, de alguma forma cheios de atritos, de alguma forma aquela água veio e fez com que a areia fosse preparada, e agora o Senhor nos chama. E eu quero dizer para você, o texto diz assim, no versículo 2, por gentileza, o texto diz assim: vá à casa do oleiro, ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando numa roda. Ele viu o barro numa roda. A primeira coisa, e eu parto de uma segunda pergunta, mas o primeiro ponto que eu quero trazer para a nossa reflexão hoje: será que eu posso trabalhar em você, diz o Senhor? Eu estou transcrevendo um pouco da ideia do texto. É como se Deus fizesse uma pergunta para nós nesses dias: será que eu posso trabalhar na sua vida, Pedro? Será que eu posso trabalhar em você, João?
Será que eu posso trabalhar em você, Maria? Será que eu posso trabalhar em você? Deus está falando para cada um de nós, Ele está fazendo essa pergunta, porque para que um barro possa se transformar num vaso, para que algo ordinário possa ser transformado em algo extraordinário, é isso que Deus tem para a minha vida, para a sua vida, é necessário que sejamos moldáveis. O barro é moldável, o barro é flexível, o barro aceita o toque das mãos de alguém que o entende. O barro pronto para se tornar um vaso, ele é alguém que se submete a algo maior do que ele. Sabe, pessoas que sabem dizer me perdoem, pessoas que sabem dizer eu errei, pessoas que sabem reconhecer não só as vitórias da sua história, mas como os fracassos de alguma forma a levaram até ali, com algumas debilidades que precisam ser curadas, que precisam haver transformação. Tem pessoas que não sabem voltar atrás, tem pessoas que tudo precisa acontecer na sua vida segundo a sua própria vontade, segundo o seu jeito. Veja, o barro não escolhe, o barro ele não escolhe, o barro ele se coloca nas mãos do oleiro e ele diz, eis-me aqui, ele diz, pode me moldar, você decide o que você vai fazer de mim, eu sou apenas um barro. Sabe, se tem uma coisa, se existe uma chave para que Deus transforme a nossa vida ordinária numa vida extraordinária, para que Deus transforme a mim e a você em alguém muito melhor, muito maior para a glória dEle, para ser usado por Ele, para sermos um canal de Deus mais desobstruído, mais prósperos, mais largos, para atingirmos mais pessoas, para sermos uma luz mais forte. Se tem um segredo que eu e você precisamos cuidar, é nos deixar ser moldáveis. E a pergunta que eu te faço nesse ponto é: você tem sido moldável? Será que eu posso trabalhar em você? O Senhor está perguntando para nós nessa hora. Será que eu posso? Será que eu posso trabalhar em você? Será que às vezes você pode ouvir um não e continuar motivado? Será que às vezes você pode sofrer algumas coisas sem perder a sua essência? Será que às vezes você pode perder algo sem perder a fé? Será que você pode passar por lutas e não perder os seus valores, os seus princípios? Ou as lutas têm tirado o seu valor? Ou as batalhas têm te deixado mais infiel, ao invés de mais fiel? Pessoas inflexíveis, muito rígidas, elas não podem se tornar extraordinárias. Pessoas muito rígidas, inflexíveis, intrabalháveis, criei a palavra, dificilmente se tornarão pessoas extraordinárias. Pessoas inflexíveis, duras, que não se submetem ao oleiro, dificilmente se tornarão extraordinárias, porque a própria palavra de Deus diz, apesar da graça ser para todos, todos podem ter acesso à graça. Apesar disso, nós sabemos que a palavra de Deus diz que Ele resiste aos inflexíveis e concede graça aos flexíveis. Eu parafraseei. A graça vem sobre o barro moldável. O oleiro não pode pegar um barro duro. Quando um oleiro pega um barro duro, e se fosse a Dani pregando, ela teria trazido um barro para vocês, porque ninguém esqueceu a história do ímã, é verdade? Mas tenta imaginar comigo, me ajuda. O oleiro, quando ele pega um barro duro, ele não pode colocar na roda, ele não pode começar a fazer o extraordinário, porque aquele barro ainda precisa de muito ajuste.
Então o oleiro, segundo a história e até a própria ciência, quando aponta para um oleiro nesse modelo aqui, né, tradicional, antigo, nesse ponto, mas só para a gente entender, o oleiro, ele pega um barro, quando ele não encontra um barro macio, porque o ideal, o oleiro encontrar um barro macio, ele já coloca na roda, ele começa a fazer o extraordinário, mas quando ele encontra um barro duro, a história mostra que ele tem que colocar água, ele tem que colocar sobre o fogo, sabe, querendo ou não, há uma tipologia bíblica, onde a palavra de Deus é a água, e o fogo é o Espírito Santo. Talvez se você tem sido uma pessoa inflexível para aquilo que Deus quer fazer, para te tornar extraordinário, para tornar a sua vida algo muito superior, para fazer de você uma pessoa muito melhor para Deus, para fazer de você uma pessoa muito mais satisfeita, muito mais saudável espiritualmente, emocionalmente, porque Ele é o artesão da nossa alma, mas quando nós queremos fazer isso, queremos que Deus faça isso em nós, é necessário que nós possamos deixar de ser um barro duro e nos tornar um barro molhado, mole. A argila que se torna um vaso de honra, um vaso lindo, ela precisa estar mole, flexível. E às vezes vemos pessoas tão rígidas, tão duras. O apóstolo Paulo, ele disse: eu sei viver em toda e qualquer situação. Eu sei viver na pobreza, mas eu também sei ter fartura, eu sei viver na riqueza. Em outras palavras, ele estava dizendo, as circunstâncias que eu estou vivendo, elas não alteram o meu padrão em Deus. O apóstolo Paulo está falando sobre como ele era alguém flexível, como as circunstâncias, elas o tornavam sempre a mesma, ele mantinha a mesma essência sobre as circunstâncias. Assim é um vaso moldável. Ele fala, ora tendo muito ou pouco, ora passando por situações A, B ou C, eu continuo. Sabe, aqui em Jeremias a palavra de Deus diz que nós, coletivamente e também individualmente, somos o seu povo, somos o barro, aquilo que é ordinário. Deus é especialista em pegar pessoas comuns e transformá-las em pessoas extraordinárias. Deus é especialista em pegar cada um de nós e transformar o nosso destino. A gente estava destinado ao fracasso, a ficar no chão, a talvez ser pisado pela sociedade, ser pisado de alguma forma pelas nossas familiaridades, ser pisado pelo inimigo, mas agora o Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Portanto, se você é um barro, mesmo nas mãos do oleiro, eu quero dizer, você não só está sentado aí nessa cadeira, você também está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Há um outro nível, mas o diabo, ele quer nos fazer um barro duro, para que não possamos ser construídos, para que Deus não consiga, entre aspas, construir algo em nós, e através de nós. Salmos 34, 18, Salmos 34, 18 diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que têm um espírito contrito. Esse é o vaso, esse é o barro. O problema é que tem gente às vezes sem perceber que dificulta o trabalho do oleiro, porque se o vaso estiver duro, não tem como ele fazer do ordinário algo extraordinário. Não tem como ele fazer a sua ideia. E a ideia de Deus é a melhor ideia. Uma grande ideia não surge, não esqueça disso. Uma grande ideia não surge, uma rápida inspiração e acontece. Uma grande ideia, ela vai surgir ao ponto de um barro, de uma ideia simples, mas que se coloca nas mãos do grande idealizador. É claro, isso também não tem a ver com sermos passivos e falar, Deus, pode fazer, eu vou ficar parado. O barro, ele precisa estar pronto, ele precisa buscar a água, o fogo, ele precisa buscar aquilo que é necessário para ele se tornar mais moldável possível. E tem gente, às vezes na vida, que acaba perdendo oportunidades, porque não estão prontas para serem
transformadas em grandes ideias. Há um homem na Bíblia que me chama muita atenção. Deus tinha uma grande ideia sobre esse homem. Jacó. Era o neto de Abraão. Era um filho da promessa. Mas você vê como a vida de Jacó, ela é, de certa forma, dura até certo momento. Ela era questionável. Era uma vida complicada. O homem da promessa, aquele que, segundo Deus, já tinha algo extraordinário separado, mas se torna um barro muito duro. Mas aí, esse homem vai trabalhar com seu sogro. Ele sofre por 14 anos, pouco mais, né? Mas ele sofre aqueles primeiros 7 anos principalmente, depois os segundos 7 anos, ele sofre. Agora esse homem, ele está diante de Deus, e a Bíblia diz que ele encontra o anjo de Deus. E esse homem agora é transformado, ele está sendo transformado num barro pronto. E agora ele vira para Deus, ele vê a oportunidade de ser transformado em alguém extraordinário. E ele fala: eu não vou te deixar ir, eu não vou deixar essa bênção embora. Ele segura o anjo, você conhece essa história. Ele tem uma luta com aquele anjo, que até quebra o seu fêmur, quebra a sua coxa. Mas ele tem uma luta com aquele anjo, e ele tem uma briga, porque na verdade ele não queria perder a oportunidade. E Deus falou: é mesmo, você quer essa oportunidade? Então você precisa, Jacó, tornar-se um barro nas minhas mãos. Enquanto você não for alguém moldável, tocável, ensinável, eu não posso fazer. E agora aquele homem, Jacó, ele se torna alguém tão ensinável, tão moldável. Ele tem um encontro com Deus, ele sofre, ele tem dores como dores de parto ali, né? Ele tem a perna quebrada, você sabe dessa história. Ele luta, ele talvez arranhou os seus braços, ali não foi fácil. Mas agora aquele homem, ele é um barro moldável nas mãos do Senhor. Sabe, pessoas que não são como barro, elas acabam não se tornando aquilo que o oleiro quer. Isso fala de um quebrantamento diante de Deus, diante do que Deus quer fazer, diante da palavra de Deus, diante de homens e mulheres de Deus na nossa vida. Sabe, queridos, infelizmente por um lado, mas felizmente por outro. Deixa eu te explicar uma coisa: a vida não é tudo do nosso jeito. A vida não é sempre do nosso jeito. A vida não é sempre do jeito que eu quero. Muitas coisas serão do jeito que você quer, algumas não serão. E são nesses momentos que a gente começa a perceber, e que Deus está vendo os vasos moldáveis. Nós precisamos saber trabalhar em situações adversas. Nós precisamos saber manter a nossa essência, a nossa fidelidade a Deus, a nossa perseverança no Senhor em situações diferentes. Nós precisamos saber nessa vida lidar com pessoas diferentes. As pessoas não são iguais a nós. A vida não é sempre do nosso jeito. Nós precisamos nos abrir mais para as novidades, para as atualizações, para as novas formas de Deus fazer. O barro sempre é alguém adaptável, flexível. Você sabe que o comportamento cristão, ele é um subproduto de alguém que se tornou moldável. O comportamento verdadeiramente cristão e que agrada ao Senhor, ele sempre é um subproduto de um barro que um dia se disse: eu serei moldável pelo Senhor. E sabe o que é legal? Uma boa notícia para mim e para você, é que Deus não procura produtos acabados. Deus não busca produtos acabados. Deus tem prazer de pegar o ordinário, de pegar o comum, como eu e você, de pegar o barro e transformar em algo extraordinário, em algo incrível, em algo tão maravilhoso.
Você vê que a história dos grandes homens de Deus, ela sempre é assim. Deus é especialista em pegar o ordinário e transformar em extraordinário. Deus é especialista em pegar aquele produto que não está acabado e transformá-lo agora num produto excelente. Deus, Ele não fica buscando produtos acabados, Ele busca um produto comum para torná-lo extraordinário, para torná-lo um produto de muito valor, porque Deus é o perfeito artesão. Eu quero dizer para você, para passar para o próximo ponto, que Deus, Ele é o perfeito artesão. Ele enxergou algo em você que talvez você ainda não enxergou. Deus não te vê como barro apenas. Deus, Ele já te vê como um vaso de honra. Deus não te vê apenas como alguém ordinário. Deus já te vê como alguém extraordinário. Deus não te vê como alguém que está ainda no chão, está ainda sujo, está ainda tentando se limpar, está ainda tentando amolecer. Não, Deus já te vê como um vaso brilhante, não somente aos olhos dele, mas aos olhos das outras pessoas. Porque para o barro ninguém olha, mas para um vaso todos olham. Todos olham. Um barro pode não ter valor para as pessoas, mas para um oleiro ele tem muito valor. Deus te deu um poderoso valor. Ele está te valorizando, Ele quer te valorizar, Ele quer te colocar numa roda, num processo, para que você possa se tornar aquilo que Ele sonhou, aquilo que Ele tem como propósito, um poderoso e lindo vaso para a glória dEle. Deus te enxergou maior do que você é. Deus te enxerga maior do que você é. Deus te enxerga melhor do que você é. Deus te enxerga, até vou falar isso, me perdoe se alguns podem achar que eu estou querendo dizer alguma coisa, mas Deus te enxerga mais bonito do que você é. Amém? Obrigado, Senhor. Aos teus olhos eu sou lindo. É verdade. Então, o primeiro ponto, o barro precisa ser moldável. Como está a sua vida? Como está o seu coração? Você sabe que eu fico pensando que a pandemia, se ela gerar um quebrantamento no nosso coração, porque estamos de alguma forma sofrendo como país, como famílias, de alguma forma alguém conhece alguém que faleceu, alguém que sofreu com essa doença, nós conhecemos alguém que talvez esteja passando necessidades financeiras, então nós conhecemos alguém, mas sabe, se a partir de um tempo como esse, o nosso coração se tornar mais duro, mais intrabalhável, se o nosso coração se tornar mais assim, rígido, tem algo errado no nosso coração, tem algo errado na minha vida e na sua vida. Se a partir de um ano de pandemia nós não mudamos, não nos quebrantamos mais diante de Deus, não nos declaramos mais dependentes dEle ainda, não aumentamos a nossa fé, não alimentamos a nossa fé, algo está errado. Eu quero te convidar a sair daqui hoje, eu quero te convidar a partir dessa palavra, a dizer: Senhor, eu quero ter uma vida moldável, um coração moldável. Pode contar comigo, eu serei um barro pronto para o Senhor torná-lo um poderoso vaso. Amém? Segunda coisa, Jeremias continua a história, ele diz, olha só, versículo 3, diz assim, quando ele desce à casa do oleiro, o versículo 3 nos mostra o seguinte, fala, olha, ele foi à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. É a visão que ele teve. Deus não estava falando em palavras, era um silêncio de Deus a partir de uma visão. Deus está mostrando para ele, olha agora veja a roda. Você já viu o barro? Você já viu que ele pegou o barro, amoleceu o barro. Agora ele coloca o barro numa roda e ele está ali, ele vai girando, aquela roda está sobre um eixo. Como está, ou como você está nos ciclos de transformação? A partir desse ponto, eu quero trazer para você uma ideia de que o crescimento espiritual, nós achamos que o crescimento espiritual é uma reta assim, ou uma parábola, uma curva assim, ó. Nós achamos que é assim. E não tem problema a gente fazer isso para colocar o negócio num gráfico.
Mas a verdade é que o crescimento espiritual, ele não é assim. O crescimento na nossa vida, como homens, mulheres de Deus, não é assim. O crescimento é aspiral. Ele é como uma escada aspiral. Ele é como aquele estacionamento terrível do shopping cidade, onde as mulheres não gostam de subir e muito menos de descer. Não é machismo, mas eu descobri que muitas mulheres não gostam de subir e descer aquele estacionamento. Porque são 6, 7 andares, se não me engano, eu não sei quantos, mas 6, 7 andares com uma curva fechada aspiral, e você tem que tomar cuidado para o carro não raspar numa parede ou na outra. E quando eu tinha 18 anos, era um dos lugares que eu mais gostava de subir e descer com a meninada, porque tinha uma emoção. Mas veja, o crescimento o seu crescimento como homens, como mulheres, como pessoas de Deus, o nosso crescimento geral, é uma escada espiral. Então, nós às vezes achamos que estamos no mesmo lugar, mas na verdade nós estamos 1 metro acima. E agora a gente dá mais uma volta, e a gente parece estar no mesmo lugar, e a gente está mais 2 metros acima. E a gente dá mais uma volta, e a gente dá mais 2, 3, 4, 5, 6, e parece que estamos no mesmo lugar, mas na verdade não estamos, nós estamos 7 metros acima. Sabe, se eu quero ser transformado em algo, se eu quero alcançar o extraordinário, se eu quero me submeter ao processo de Deus para o extraordinário, eu preciso aprender mais sobre disciplina, sobre rotinas, sobre repetições importantes da nossa vida. Uma grande ideia, ela não surge de um estalar de dedos e de uma inspiração. Uma grande ideia, ela surge em um foco contínuo, em um foco constante sobre algo ordinário. Eu lembro da minha avó, minha preciosa avó Onã, e eu gostava de muitas coisas que ela fazia. Eu gostava da macarronada dela, a ponto de eu comer 3 vezes. Se fosse hoje, eu acho que eu comeria só 2. Na época eu crescia só para cima. Depois de um tempo você começa a crescer só para o lado. Tem que comer menos. Mas eu lembro que um dia, uma das coisas que eu mais gostava que minha avó fazia, talvez a que eu mais gostava, era o doce de leite em barra. E um dia ela me chamou para assistir a fábrica de doce de leite dela. Fábrica pra gente. E a gente ficava esperando na casa dela o dia que ela ia fazer o doce de leite. Porque era tão gostoso. E eu ficava esperando, vó, que dia que vai fazer doce de leite? Ela falava, eu vou fazer sexta-feira. E eu me lembro um dia, eu tinha talvez uns 13 anos, 12 anos. Eu lembro que um dia ela falou, ô filho, pega um banquinho, fica aqui na cozinha conversando comigo, me ajuda a fazer o doce de leite. Aí eu fui para a cozinha empolgado. Porque apesar de eu ser ali um adolescente nesse aspecto assim, de talvez ainda não ter interesse por fazer uma coisa da cozinha, como se hoje eu tivesse bastante, mas eu me lembro que foi interessante porque ela me convidou ali e eu comecei a ajudá-la. E ela falou algo para mim interessante. Eu falei, vó, o que vai no doce de leite? Porque na minha cabeça ia leite, leite condensado, doce de leite. Eu achava que ia doce de leite para fazer doce de leite, sei lá. Leite condensado, doce de leite. Eu pensei em um monte de coisa. Mas de repente, ela falou, não. O doce de leite é um produto incrível. É algo extraordinário. Mas ele é feito de um movimento contínuo sob algo ordinário. Ela não falou nessas palavras, ela falou de forma mais simples. Minha avó, ordinária, extraordinária, não. Ela falou, olha, é muito simples, eu lembro mais ou menos assim, ela falou, olha, é muito simples. Você vai pegar 10 litros de leite, filho. E ela colocou 10 litros de leite numa panela. E uma colher de pau para você mexer. E você vai colocar 1 quilo de açúcar, não lembro se era 1 quilo, mas era mais ou menos. Açúcar. Puro açúcar, uma delícia, por isso que é bom. E aí ela coloca aquele açúcar, algo tão ordinário, gente.
leite e açúcar, mas se produz algo tão extraordinário como um doce de leite. E ali, pelo menos para mim, e ali, ela pega aquela colher de madeira, e ela ficava sentada num banquinho, mexendo, fazendo um movimento contínuo. E a partir daquele movimento eu falei, minha avó está meio doida, como que isso vai virar um doce de leite? E aquilo sob o fogo, era transformado, sabe? Aquilo sob aquele fogo, sob aquele calor, era mudado. E de repente eu estou vendo sair umas bolinhas daquele leite, e agora aquele leite começa a engrossar, e agora minha avó começa a ficar até mais vermelha, porque ela tinha que fazer mais força. E agora ela fica em pé no banquinho, porque ela era o oleiro nesse caso. Ela era a doceira, né? Mas o oleiro, ela então está, ela fazendo o mesmo movimento da roda, ela está ali mexendo, e agora ela pega as duas mãos, porque uma mão agora o negócio estava ficando muito bom, e ela começa a mexer aquele doce de leite naquele panelão, e agora o doce de leite estava quase bom, e de repente, ela desliga o fogo, ela dá um sorriso para mim e fala, pronto. Eu falo, uau, mas ela estava mexendo continuamente no mesmo movimento há 40 minutos. Você já fez doce de leite? Quem já fez? Poucas pessoas. Vocês estão precisando melhorar nos doces. Hoje em dia quer comprar pronto, né? Mais barato, mais fácil. Mas aquele doce de leite da minha avó, não vou falar de nenhuma marca, porque depois, né? Mas os melhores doces de leite argentinos não ganhava dela. Era uma delícia. Sabe, é assim que Deus quer fazer comigo. É assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz com você. A roda, ele viu, Deus estava dando uma visão para Jeremias, preste atenção, eu vou reculturalizar esse povo, eu vou refamiliarizar eles nos princípios do reino, eu vou mudar a história desse povo, os hábitos pagãos serão mudados, os maus hábitos serão transformados, as más culturas serão transformadas, sabe, Deus ele quer fazer isso na sua vida, na sua casa, na sua família, os movimentos contínuos, a perseverança num princípio, a perseverança num valor, a perseverança diária em algo, semanal em algo, mensal em algo, ela vai tornando você não percebe, mas é como se você estivesse subindo numa escada espiral, e de repente parece que você está no mesmo lugar, e você está muito acima, porque Deus transformou o barro em um vaso, porque Deus está transformando o ordinário em algo extraordinário. Agora não é mais simplesmente um leite, um açúcar, agora tem um produto, agora tem um doce de leite, agora você não é mais só um barro molhado, agora você é um vaso de honra, agora você não é mais só comum, ordinário, mas você é alguém que é um canal de Deus na sua casa, na sua família, no seu lugar de trabalho, no seu lugar de estudos, para essa nação. Por quê? Porque na verdade, o processo de geração do extraordinário é muitas vezes uma questão de repetição de pequenos movimentos. Sabe, um grande movimento, eu preguei sobre movimentos importantes, mas muitas vezes um grande movimento, que às vezes aparentemente acontece de repente, ele é fruto, ele muitas vezes é um produto de repetições contínuas de pequenos movimentos. Grandes ideias nascem de focos contínuos de pensamento e imaginação sobre um mesmo alvo. São dias, são semanas, são meses, e de repente nasce uma grande ideia. Quero te fazer uma pergunta. E se uma grande mudança de Deus na sua vida, e se uma grande mudança de Deus na sua vida, nos resultados da sua história, da sua vida, for o resultado de perseverar em pequenas mudanças continuamente? E se o grande propósito, e se a grande ideia de Deus, que é você como um vaso extraordinário, e se o melhor de Deus para você que está por vir, é uma pergunta, for o resultado de pequenas mudanças sob perseverança contínua,
Você está pronto? Eu fico pensando sobre isso, porque eu acredito de verdade, que a perseverança em pequenos hábitos, nos levam a uma grande realização. Outro dia alguém olhou a Dani e falou assim, nossa, você emagreceu 8 quilos, não, você emagreceu, aí a Dani falou 8 quilos, aí a pessoa, uau, que legal, é muito bom ver você 8 quilos mais magra, mas só eu como marido sei, que não foi um dia, que não foi 2 dias, que não foram 2 dias, que não foram 3 dias, que não foi um mês, que não foram 2 meses, mas que foram meses e talvez quase um ano, de uma perseverança diária, de exercícios físicos, de comer menos, de reabilitar, de colocar um novo hábito, de tirar os maus hábitos. Na vida é assim, nós precisamos cuidar das pequenas rotinas, e nós temos que ter cuidado, porque hoje nós estamos sonhando com coisas tão grandes. A geração dos mais novos principalmente, tem um vislumbre na sua frente, tem uma rede social completa de coaches famosos, de pessoas com milhões de seguidores, de pessoas que ficaram ricas tão rápido. E aí nós pegamos um acidente da história e achamos que o acidente da história vai ser o que acontece na história de todos nós. Isso é um perigo, porque a verdade é que os grandes e poderosos vasos de Deus, eles são formados sobre uma roda contínua, sobre valores que vamos vivendo. Outro dia a pessoa falou assim, Deus tem me prosperado, Deus tem me abençoado, Deus tem me feito isso, aquilo, no meio da pandemia eu ganhei mais, e a pessoa foi dando um testemunho, aí o outro virou e falou assim, mas você tem uma história de fidelidade. E esse homem próspero, ele pôde testemunhar, ele falou, é verdade, eu tenho uma história de fidelidade. Ele não era um dizimista há 1 mês, há 2 meses, ele não praticava princípios de generosidade há 1 mês, eu pratico isso há 2 meses, eu quero já ver tudo acontecer, não, sabe, ele tem uma história, ele tem 8, 9, 7, 6, ele tem uma história de anos de fidelidade, e agora no momento mais difícil, no momento onde muitas pessoas estão perdendo, Deus está dizendo, eu vou te honrar porque você é extraordinário, você vai andar rumo contrário ao sistema, eu vou prosperar você no meio da pandemia, e Deus dá uma bênção especial. Mas é uma história de obediência contínua, de pequenos atos, de pequenas rotinas. Eu me lembro muitas vezes dos conselhos do meu pai, e ele falava assim para mim, filho, você precisa mudar o seu hábito de estudo, de dormir, e de se organizar hoje. Eu tinha 15 anos, e ele falava para mim, porque daqui 3 anos, Deus vai te abençoar, e você vai passar numa universidade pública, você não vai precisar pagar faculdade. Eu me lembro do meu pai falando isso, e lá no primeiro ano do ensino médio, no primeiro ano, eu lembro que eu comecei a dormir um pouco mais, eu comecei a abandonar alguns maus hábitos, eu comecei a estudar seriamente no primeiro ano, eu não passei no vestibular na UFMG por ter estudado 3 meses antes, mas por ter estudado 3 anos antes, eu criei um novo hábito, eu comecei a estudar 1 hora, 2 horas por dia, era pouquinho, era de pouquinho em pouquinho, era aquela rodinha, era aquela rotina, e aquilo foi melhorando, e quando eu comecei o primeiro ano, eu não era dos melhores alunos, mas quando eu comecei o terceiro ano, eu já estava entre os melhores alunos, e aquilo lá, de repente, Deus me abençoou, e pela graça de Deus, eu passei numa universidade pública, numa das melhores colocações. Mas por quê? Porque uma grande ideia, às vezes é mais fruto da transpiração, do que da inspiração. A transpiração diz respeito a essa rodinha, que parece que a gente não sai do lugar, mas que na verdade Deus está nos potencializando, Deus está preparando tudo para de repente, a grande ideia ser emancipada. Há poder nas voltas de uma roda, num movimento repetitivo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Às vezes é a oração de cada dia,
Às vezes é a leitura bíblica de cada dia, é a fidelidade de cada mês, de cada culto, é a insistência naquilo que é uma disciplina e precisa ser um bom hábito, é uma reculturalização. Abandonar as nossas familiaridades que nos limitam é desafiador. Alguns especialistas falam que hábitos diários precisam de no mínimo 49 dias de um novo hábito para se reestabelecer, hábitos novos que são diários, precisam de 49 dias no mínimo sendo praticados para que eles possam ser estabelecidos como um novo hábito. Isso é ciência, eu não sei se é 49 ou se é 40 ou se é 100, mas existe um dia a dia. É um perdão contínuo. Quantas vezes eu tenho que perdoar? E Jesus responde, 70 vezes 7. É todo dia, é toda semana. Ah, mas é a terceira vez, é a terceira vez. Prepare-se para a quarta. Porque é contínuo. Ah, é a última vez que eu perdoo. Ah, é a última vez que eu vou orar sobre esse assunto. Ah, é a última vez que eu vou ser fiel. Eu não estou me tornando aquilo que Deus quer. Então, às vezes, ser moldado, ser construído por Deus, parece um pouco repetitivo. Tem certas temporadas nas nossas vidas que realmente, gente, parece que a gente não está andando. Mas a gente está fazendo tudo, mas parece que a gente não sai do lugar, mas na verdade, nós estamos subindo aspiralmente, e Deus está nos tornando alguém extraordinário. Amém? Não é que nós somos os transformadores de nós mesmos, mas nós somos cooperadores de Deus no processo de transformação. Então há poder na rotina de valores, de princípios, há poder no dia a dia, nas coisas simples aparentemente. Eu ouvi uma mensagem esses dias que foi muito interessante, porque é pautada num livro, mas uma mensagem simplesmente, se não me engano chama Simplesmente Jesus, alguma coisa assim, mas assim, é aquela ideia, os três estavam ali com Jesus e eles estavam vendo a transfiguração, e aí Jesus de repente recebe Moisés, Elias, e os caras viram para Jesus e falam: uau, vamos construir uma tenda para você, Jesus, vamos construir uma tenda para Moisés, vamos construir, sabe, há uma ênfase no que é grande, no que é sobrenatural. Aí Jesus fala: não, nada disso, vamos voltar para baixo e nós vamos orar. É coisa simples, só um insight para você. Precisamos deixar as repetições dos valores nos moldar. Não é a vivência de um valor num determinado dia que transforma a nossa história, mas a perseverança nos valores dia após dia. E às vezes Deus faz situações na nossa vida, exatamente para testar a repetição. Parece que tem situações na minha vida que já aconteceu, e eu já acertei lá atrás, e me dá uma tentação de errar, mas eu falo: não, eu acertei, eu vou de novo, mas se eu for de novo, será que eu não errei? Eu errei, não errei? Eu fico aí eu falo: não, aí as minhas convicções, elas precisam sobressair sobre as minhas emoções, e aí eu falo: não, é isso mesmo, e eu acerto de novo, aí eu percebo que Deus está testando a minha fé pela repetição. Às vezes nós falamos: Deus, aumenta a minha fé, e parece um paradoxo o que acontece, parece contraditório. Aumenta a minha fé, Senhor. Os discípulos de Jesus estavam pedindo para ele: Deus, aumenta a minha fé. Aí Deus falava: eu vou aumentar. Passava um pouquinho, Deus deixava eles lá no meio do mar, com um barquinho, com aquele vento todo, aquela tempestade toda, e eles não entendiam, mas na verdade eles tinham pedido há dias atrás: Jesus, aumenta a nossa fé. Agora eles falam: Jesus, aumenta mais a nossa fé. Jesus sai e deixa eles expulsando um demônio. Sabe, é assim na nossa vida. Deus, Ele vai te colocar numa roda para trabalhar a sua fé. Se você pedir: aumenta a minha fé, talvez você pedir: aumenta os meus recursos, Deus te coloca numa roda para provar a sua administração, para provar a sua generosidade, para provar a sua fidelidade. Senhor, aumenta os meus recursos. Entra na roda.
Senhor, aumenta a minha paciência. Ai meu Deus, como eu peço isso a Deus muitas vezes. Senhor, aumenta a minha paciência. Aí Deus me coloca no outro dia, numa situação onde eu preciso ser testado na minha paciência. É aquele cara, né? Que diz: Senhor, me dê paciência, mas faça isso agora. Não entendeu? Então depois você pensa. Me dê paciência, Senhor, mas faça isso agora. Sabe? Então Deus fala: aumenta, Senhor, retira as minhas familiaridades. A gente saiu daqui domingo passado assim, eu saí em crise daquela mensagem da Dani. Que palavrão, gente, que mensagem. Eu saí daqui em crise. Eu sei que as células trataram esse assunto com muita originalidade, muito poder nas células, muita coisa acontecendo. Mas sabe de uma coisa? Eu saí daqui, Senhor, tira minhas familiaridades. Eu tentei identificar algumas, identifiquei e fui. Aí na segunda, terça-feira elas começaram a me atacar. Eu falei: elas estão me atacando. Mas é porque eu pedi para Deus: retira minhas familiaridades. E aí Deus me coloca em situações para ter desconexão às minhas familiaridades. Ele coloca em situações que eu vou precisar dizer não às minhas familiaridades. Amém? Tudo bem com você aí? Amém? Amém. Graças a Deus. Eu quero dizer para você então, Deus, Ele quer transformar você. Ele quer transformar você, barro, num poderoso e lindo vaso. Deus quer transformar uma igreja ordinária numa igreja extraordinária. Deus, Ele quer transformar uma família comum numa família poderosa. Deus quer transformar alguém com uma lanterna baixa, assim, com uma luz fraquinha, em alguém que é um farol aonde chega. Deus quer transformar alguém de caráter limitado em alguém com um caráter libado, um poderoso caráter. Deus quer transformar alguém que às vezes tem tanta dificuldade em enxergar as coisas como Deus vê. Tem pessoas que têm dificuldades em enxergar as coisas materiais na vida dos outros. Fica definindo o que é rico e é pobre. Fica definindo o que é muito dinheiro, o que é pouco dinheiro. Querido, sabe o que é muito dinheiro? Muito dinheiro, muito dinheiro para mim, é o dinheiro que pode tomar o lugar de Deus na minha vida. Entendeu? Portanto, se eu não tenho amor ao dinheiro, eu posso ter muito dinheiro e não ser muito dinheiro para mim. Eu quero te deixar em crise. Porque às vezes, o que Deus quer te colocar é numa roda para mudar a sua mentalidade. Porque você não vai ser maior do que a sua mentalidade. Deixa Deus transformar você. Deixa Deus transformar o ordinário em extraordinário.